Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje vamos falar de um tema que gera curiosidade e medo para alguns e certeza para outros. Vamos falar sobre por que acredito em espíritos. Para o bate-papo de hoje, temos conosco no estúdio a Miriam dos Anjos e a Ilka Oliveira. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? Ilka, tudo bem? Tudo ótimo. Para começarmos a falar sobre espíritos, vamos voltar um pouco no tempo e saber o que os povos antigos pensavam sobre isso. Falar em espíritos é um tema que mexe com as nossas crenças, nos estimula a indagar quem somos, de onde viemos e para onde iremos. A sobrevivência do espírito à morte do corpo físico é assunto desde a Grécia Antiga, principalmente na filosofia de Pitágoras e Platão. Os principais discípulos de Sócrates, que eram Platão e Xenofonte, diziam que ele, Sócrates, tinha um amigo invisível, ao qual chamavam de Deamon. Observem que o termo demo foi associado bem depois a algo demoníaco, mas na Grécia Antiga, Deamon ou Dimon eram sinônimos de uma inteligência em outra dimensão, ou seja, um espírito. E você, Ilka, o que você sabe sobre essa história? Olha, Ana, adiantando um pouco mais o tempo, né? Chegando aqui à modernidade, a gente vê que a sobrevivência do espírito faz parte de muitas expressões religiosas, exceto na doutrina nihilista, aquela que a morte diria que é o fim de tudo, né? E na doutrina panteísta, segundo a qual eles acham que a morte, o ser volta a fazer parte do todo universal. E na doutrina panteísta, segundo a qual, após a morte, o ser volta a fazer parte do todo universal e perde a individualidade, né? Já nas religiões espiritualistas, a sobrevivência do espírito é fato. Nas não reencarnacionistas, por exemplo, o catolicismo e o islamismo, os espíritos vão povoar lugares como o céu, o inferno ou o purgatório, de acordo com o julgamento recebido. Nas reencarnacionistas, como o budismo e o hinduísmo, o espírito retorna ao mundo material no reino animal, vegetal ou hominal. Olha isso, gente. Dependendo de suas condutas anteriores. Mas o espiritismo, a reencarnação se dá somente no reino hominal. Ô Miriam, fala um pouco mais sobre o que você acha dos espíritos na doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós vamos achar também uma referência interessante no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, que fala sobre espíritos, que Kardec vem dizendo que a dúvida da existência ou não dos espíritos tem a ver com a nossa ignorância em não saber a sua natureza. De que é feito? É um fantasma? É um vapor? Né? O que é, afinal de contas? É uma energia, né? Há N maneiras de se tratar, de se falar dele. Só que, independente disso, muito nós trazemos também do nosso imaginário, dos contos infantis, onde espíritos, ou casas assombradas, espírito é uma coisa maligna, né? Então há ainda essa associação de quando a gente fala espírito, é como se automatizasse alguma coisa ruim. E os livros e o cinema também mostram isso, né? Como o espírito como um ser vaporoso, translúcido, né? Pois é, e voltando, né, a Kardec, como a gente não sabe, e é uma coisa ruim, e nós nos vemos sempre como perfeitos e bons, espírito é uma coisa fora da criação divina. Só que independente do que a gente acha, fantasma, seja o que for, né, há sempre uma crença única, né, um elo que une, que é que alguma coisa sobrevive à morte do corpo físico. E Kardec vem nos lembrar que essa alguma coisa é o princípio inteligente, é a consciência, somos nós, né, e que que é contrariando, né, o que muitos gostam, principalmente os filmes de terror, né? É sempre aquela casa e os espíritos com aquelas caras horrorosas. É sempre mal assombrado, né, Miriam? É verdade. E isso não é bem verdade, né? Que esse espírito, esse princípio inteligente, ele também tem um corpo. Que corpo é esse? Não o nosso, porque fica e perece, como tudo na natureza perece. Cresce,
né? Nasce, cresce e morre, né? E vai se transformar em outra coisa. No mundo espiritual, onde esse princípio inteligente sobrevive, ele também tem um corpo, que para nós espíritas, segundo Kardec, nós chamamos de perispírito. É nada mais do que um corpo semimaterial, fluídico, que dá a ele a aparência, em geral, da última encarnação que ele teve. Por isso, muitas pessoas videntes, né? E às vezes nem se identificam como videntes, né? Elas veem parentes, veem amigos na forma humana como eram. E ao ouvinte que quiser se aprofundar nesse tema, vamos já recomendar algumas obras de Kardec, como o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, entre outras obras da codificação espírita feita por ele, e das obras do espírito André Luiz, psicografadas pelo grande médium Chico Xavier, e especialmente Nosso Lar, né, que foi transformado em filme, Entre o Céu e a Terra e Evolução em Dois Mundos. E, além disso, esse tema da espiritualidade, ela é muito tratada, nós aprendemos sobre isso no estudo sistematizado da doutrina espírita, que é oferecido em grande parte das 160 casas espíritas do Distrito Federal e do entorno. Então, Ilka, conta para nós, você acredita em espíritos? Sempre, desde pequena, Ana, que a minha experiência, né, na infância, como muitas crianças têm, né, de conversar, ao sentir, no meu caso foi andando de bicicleta, que eu estava debaixo do prédio, um lugar plano, né, não tinha ladeira, e aqui em Brasília, e andando de bicicleta eu senti uma empurrada na bicicleta e eu fui longe com a bicicleta. E aí eu olhei para trás, não tinha absolutamente ninguém. Então, essa foi a primeira experiência, assim, sozinha, né? Porque geralmente a gente está sozinha mesmo, que eles vêm uma hora que a gente está só. E depois várias outras foram aparecendo, inclusive na família. E a minha religião não permitia que eu acreditasse, assim, tanto na época. Agora, com as explicações, eu fiquei muito íntima do espiritismo através dos romances, né? Que me explicaram. Um deles foi O Amor Venceu, da Zíbia, e o outro foi Laços Eternos, porque a minha proximidade, a curiosidade, né, do Egito e da França, né? Então, ali eu consegui enxergar o que acontecia com a gente e como é que a gente voltava e como é que era o resgate disso. Então, eu recomendo, assim como você acabou de falar, né, da bibliografia, as pessoas estudarem, verem, perceberem como é que acontece. E, às vezes, a criança está em casa, está acontecendo alguma coisa e os pais não sabem como resolver isso, né? O que está acontecendo, como administrar uma situação dessa. E amedronta às vezes, né? Amedronta. Mas tudo tem explicação e a doutrina espírita está aqui para isso, né? E Miriam, conta para nós a sua experiência com os espíritos. Ana, se você me perguntasse antes que eu entrasse, né, que estudasse e acreditasse, né, e permanecesse na doutrina espírita, se você me fizesse essa pergunta, eu juro que eu ia morrer de medo. Não ia saber nem lhe responder, porque não tinha base nenhuma. A minha base era que eu falei anteriormente, né, dos contos fantasmagóricos, de que a gente não deve falar nisso porque atrai coisa ruim. Era bem nesse nível. Mas eu cheguei ao espiritismo por uma necessidade mesmo. Um dos meus filhos, depois de 3 meses de idade, ele toda noite, determinada hora, ele chorava e tinha uma certa curvatura, né, na coluna e ficava duro daquele jeito, chorava. Até então eu achava que era uma cólica, né? 3 meses deveria ser a cólica. Mas, no entanto, uma senhorinha, uma vizinha que morava no 3º andar, eu morava nessa época no 1º andar, em outro bloco, ela me trouxe uma vela benta. Meu Deus, quando ela trouxe a vela benta, eu pensei, uai, tem uma coisa muito além nesse choro, porque uma senhora me trazer uma vela benta, além de estar incomodando, ela também está preocupada. E fui com uma amiga que era também espírita, fui ao centro espírita no Núcleo Bandeirante, começamos a fazer tratamento, a família inteira, e ele realmente ficou bom, e aí assumiu o compromisso de descobrir mais alguma coisa, porque eu sou extremamente curiosa, né? Eu falei, não, o que é que está acontecendo? E nessa curiosidade, lendo primeiro os romances, o primeiro livro, antes dos romances, assim que a gente começou o tratamento na Casa Espírita, o primeiro livro que compramos foi o Livro dos Espíritos. Ele ficou fechado um bom tempo, porque eu ainda tinha medo. Sabia lá que eu ia ler lá dentro, né? É difícil esse livro. Difícil. E o medo, né? Aí, maior era o medo. E aí, então, nós começamos a ler os romances, começamos a entrar para os estudos, e hoje eu posso te responder, né, que
não tenho qualquer dúvida, porque a intuição, a percepção, e mais do que isso, não é possível que um Deus justo e amoroso, que todos nós acreditamos, nos criasse, nos permitisse uma encarnação em que uns são privilegiados e outros não, né? E que quando acabasse, morresse, acabava tudo ali. Tem alguma coisa que falta, e a razão chama para que alguma coisa de fato sobreviva. E esse alguma coisa, né? A ciência hoje também busca embora eu talvez o ouvinte não acredite, mas existem tantos relatos daquelas vivências de quase morte, né, que as pessoas falam, embora não seja cientificamente comprovado, mas pelo menos é um relato. Quantos de nós não sonhamos? Temos a impressão que tem alguém olhando, tem o cheiro de alguma coisa. Cheiro sempre sim. Não é? Rosas, cigarro, bebida e roupa velha, você acredita? Roupa velha são espíritos muito antigos. Roupa a gente guardada, sente, isso. uma roupa, como se fosse um casaco usado e guardado, e a coisa da gaveta, assim, né? Sim. É interessante. Mas não é nem todo mundo que sente tudo isso, Não, né? o cheiro, ele vem para todo mundo. O cheiro vem para todo mundo. Cheiro, eu não tenho muito essa experiência do cheiro, mas palavras que vêm à minha cabeça, sem eu estar esperando por aquilo, né? Não é um pensamento que eu esteja... Intuitivos, e que aparece. Então, isso para mim é uma presença, significa para mim uma presença de alguém ao meu lado, que eu espero que seja meu mentor, porque eu espero estar sintonizada com ele, para que esteja me orientando de alguma forma. Então, acredito sim também. Um detalhe, só voltando rapidamente à questão do cheiro, muitas vezes, Ana, a gente tem palestras aqui na Comunhão, e de pictografias ou palestras especiais. E às vezes, muitas pessoas chegam no salão e falam, nossa, que cheiro de rosa, e não tem uma rosa. E a Maíse, muitas vezes, ela fala, olha, pejaram pétalas e pétalas de rosa, e a gente sentiu o cheiro. Assim, muita gente sente cheiro de flor ou vela. Vela também é comum quando se aproxima alguma coisa, né, mais difícil. É para todo mundo sentir. Eles fazem para todo mundo. Mas não é para ter medo. De não, forma não é nenhuma ter quem medo, está de experimentando isso. Somos nós do outro lado. Exatamente. Não, e quando se tem medo, a gente tem que investigar, né? Então, se eu não sei, eu vou diminuir a ignorância estudando, Isso. né? E as casas espíritas estão aí para que a gente diminua, certeza. né? É isso que a gente está sugerindo aqui no programa. Então, agora nós temos também o depoimento da nossa colega aqui do Papo Espírita, a Thelma Alves, que está viajando, mas mandou para a gente um depoimento. Então, Thelma, conta para nós, por que você acredita em espíritos? Na verdade, a gente acredita porque vivencia questões da mediunidade. Eu sou uma pessoa que tem a mediunidade ostensiva, a psicofonia, também tenho o desdobramento, tenho a vidência, a audição. Então, assim, eu sempre me relacionei com o plano espiritual de uma forma muito intensa e ostensiva mesmo. Desde criança, eu sempre via, sentia a presença, interagia com os espíritos desencarnados, que nós somos espíritos encarnados. Então, sempre houve no contexto de vida essa interação, essa vivência. Por isso, para mim, eu acredito sem sombra de dúvida na existência dos espíritos. E, para mim, através da mediunidade, eu vim buscar a doutrina espírita para poder, no início, até procurei a comunhão espírita para me livrar dos espíritos. E acabei conhecendo a doutrina, me educando, estudando, me melhorando como pessoa, e hoje eu não estou fugindo de espírito nenhum. Ao contrário, eu vou para o grupo trabalhar, eu faço várias atividades e não tenho medo de espírito, tanto encarnado como desencarnado. Então é isso, a gente convive e acredita nos espíritos, sim. Um beijo a todas, tá? E nós temos também um outro depoimento, o Marcelo Balieiro, que é um trabalhador daqui da Comunhão, dirigente substituto do Grupo Mediúnico Abel Mendonça.
Vamos ouvir o Marcelo? Vou falar o porquê que eu acredito em espíritos. Na verdade, para mim foi meio que... Não é nem porque eu quis acreditar, mas é uma questão mediúnica de influência desde menino. Que via, sentia, mas sempre, graças a Deus, sem medo, sem muita influenciação muito pesada. E eu cresci como isso sendo meio que natural. E só que sem entender como se processava, qual a finalidade, o que eu deveria fazer em relação a isso. E conforme eu fui crescendo, eu cresci numa família com uma religião espiritualista. E quando próximo dos meus 20 anos, conheci a doutrina espírita e comecei a estudá-la. Hoje estou com 39 anos e desde lá venho praticando a doutrina espírita em minha vida. Acredito de maneira natural, tive sim experiências mais pesadas, mais diferentes relacionadas a compartilhar minha vida com a espiritualidade, mas graças a Deus nessa época eu já tinha iniciado os estudos, já tinha iniciado um início de prática mediúnica, aprendendo a controlar, aprendendo a entender, a direcionar. Então nesse sentido foi bacana, mas para mim o ponto crucial, o divisor de águas, na verdade, foi justamente começar a estudar a doutrina e começar a vivenciar de maneira mais direcionada e ordenada a prática mediúnica, né? Então isso foi um facilitador, sim, até para que, nesse momento que tive esses contatos com espíritos menos esclarecidos, se tornasse menos doloroso ou menos difícil a prática mediúnica. Então, para mim, desse modo foi bastante importante. Então, acho que a gente já está conseguindo desmistificar bastante essa questão do espírito como a gente via antes, né? No imaginário popular, aquela coisa assombrosa que causa medo. Nós estamos ouvindo esses depoimentos e aprendendo que o espírito ele está entre nós, somos nós, só que no outro plano, e que os dois planos, o material e o espiritual, eles convivem de alguma forma. Mas, gente, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Continuem conosco, é um minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Papo Espírita está de volta aqui no estúdio, a Miriam dos Anjos, a Ilka Oliveira e eu, a Ana Cristina Sampaio. E nós estamos conversando sobre por que acredito em espíritos. Bom, se nós, espíritos encarnados, visivelmente percebemos diferenças entre nós, né, de personalidade, de comportamento, de pensamentos e emoções, será que isso também acontece no mundo espiritual? Para falar sobre isso, nós convidamos o Marcelo Balieiro. Vamos ouvir o seu comentário. Na minha opinião, eu acredito que sim, porque eu acho que o desencarne ele não muda ninguém. A individualidade ela permanece, assim como na vida encarnada. O que para mim existe é uma ampliação de consciência. A gente começa a ter acesso a principalmente informações que encarnados não teríamos, graças à lei do esquecimento, e que graças a essa lei não há interferência durante o processo encarnatório. Mas quando desencarnados, desde que haja permissão, a condição e o passar do tempo para que isso aconteça, eu acredito que a gente mantém essa individualidade. Mas no plano espiritual existe, na minha opinião, uma individualidade que caminha por um todo. Então, acredito também que, conforme a consciência após o desencarne, ela vai acontecendo, e se ela for bem direcionada e bem amparada pelos espíritos protetores, eu acredito que isso vai favorecendo o espírito a um desenvolvimento natural, mas que essa individualidade ela também não interfira numa comunidade, porque a minha individualidade bem direcionada, eu acredito que ela possa causar benefícios, somar, acrescentar dentro de uma sociedade bem dirigida e organizada.
Como assim, o maior exemplo que a gente vê é na sequência do André Luiz em Mundos Felizes, né? Quando ele começa a descrever como funciona o cotidiano das pessoas, como funciona a relação entre as pessoas, a relação das pessoas com o trabalho, das pessoas com a comunidade, das pessoas com a política local, das pessoas com, enfim, das pessoas tendo as suas individualidades sem interferir na sociedade, mas sem interferir de maneira negativa, mas sim acrescentando questões positivas para que as pessoas se desenvolvam. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que a morte não muda ninguém, mas que a ampliação de consciência mantém a individualidade, desde que bem direcionada, ela possa contribuir com o todo. Bom, pelo que o Marcelo comentou, nós mantemos a nossa personalidade também quando partimos para o mundo espiritual. E lá vamos viver a continuidade da nossa vida. É isso, Miriam? É interessante tudo que o Marcelo falou, né? E estava aqui pensando, como nós não perdemos a nossa individualidade, hoje encarnados é importante que a gente também pense, medite um pouco em quem eu sou, né? Se olhar sem máscara, sem mentiras, porque aquilo que eu sou, eu vou levar para o lado espiritual. E as minhas necessidades, muitas vezes, são necessidades materiais. Necessidades essas que não vão ser nunca, né, satisfeita no mundo espiritual, a menos que eu tenha um outro tipo de comportamento, que com certeza depois vai ser um outro bate-papo com a gente, né? E, ao mesmo tempo, me lembrei aqui do livro e também do filme Nosso Lar, que os interessados gostariam, né, poderiam até reassisti-lo, porque ele mostra como é que a vida na colônia, daquele que vem num processo de autossuperação, de criar novos valores, de querer mudar, mas também mostra o lado anterior dele, do próprio, né, André Luiz, quando ele ainda estava perdido em si mesmo, nas suas crenças anteriores, a dificuldade que foi para que ele pudesse estar num ambiente espiritual melhor. E, por fim, me lembro aqui que a gente fala tanto em mudanças, né? E Marcelo também falou em mudanças. As pessoas só mudam quando elas desejam. E nem a morte é capaz de fazer a mudança se ela também não queira. Então, Ilka, o que você pensa disso? Então, Ana, a Miriam meio que roubou, né, o que eu ia falar, mas tudo bem. Eu acho que até o próprio Marcelo, quando ele citou André Luiz, nós três imediatamente já projetamos o filme Nosso Lar na nossa cabeça. Acho que aconteceu isso, essa sintonia. E lógico que eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque no filme, assim que ele desencarna, ele passa pelo purgatório, né, pelo umbral, que a gente chama de umbral, e ele tem a oportunidade de ver o que ele fez, como é que ele foi. Então, assim, os espíritos estão aí, e eles estão o tempo inteiro ensinando pra gente que a gente não deve, pelo menos, nosso livre-arbítrio está aqui, mas que a gente não deve cometer os mesmos erros de outras, né, de outras vidas, mas que nós evoluímos. A gente nasce de um jeito, mas a gente tem toda uma encarnação para a gente evoluir. Então, eu acredito sim que somos quem somos, mas quando a gente sai dessa encarnação, a gente está um pouco diferente, porque a gente aprendeu um monte de coisa nova. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente tem condição de mudar um pouco o que a gente é, não a nossa essência, mas assim, mudar os nossos hábitos, os nossos gestos, o jeito de falar, o jeito de tratar as pessoas, tudo vai lapidando. Porque se não fosse assim, por que a gente está aqui na Terra, né? Então, eu acredito nisso. Legal, Marcelo, que ele falou. Bem bacana. E eu acho bacana a gente também comentar o seguinte. Como a nossa doutrina espírita, ela pensa no espírito, mas de uma forma que ele sobrevive e ele tem uma vida no mundo espiritual, né? Ele não apenas fica lá esperando um momento do juízo final, como a gente citou no início do programa, que outras religiões têm essa crença, a gente sabe que no mundo espiritual também vamos aprender outras coisas, também vamos estudar no mundo espiritual, vamos ter outras experiências, vamos conhecer outros seres, vamos reencontrar, né? Antigos afetos ou desafetos. Então, por isso a importância da nossa vida material, da nossa encarnação,
como a Ilka falou, na hora em que a gente vai procurar se conhecer melhor, para a gente modificar atitudes que não estejam nos fazendo bem, que não estejam nos dando muita paz de espírito, né? Não está nos ajudando. Não né? nos ajuda, exatamente. Então, porque quando nós não temos essa perspectiva aqui na nossa vida material, na nossa encarnação, a gente carrega para o mundo espiritual esses mesmos conflitos. Então, a importância do que a gente sempre fala aqui, né, da nossa reforma íntima, que a gente se conduzir de uma forma mais pacífica, mais tranquila nessa encarnação, para que a gente passe a vida espiritual melhor do que a deixamos, não é isso? Bom, considerando que há espíritos e que estes sobrevivem à morte do corpo, poderiam eles exercer alguma influência na vida de um encarnado? Olha só que questão interessante. Uhum. E o Marcelo Balheiro também comenta para nós. Vamos ouvir. Eu acredito que muita. Na própria sequência dos livros de André Luiz, tem uma parte que ele descreve que ele não imaginava que existiam tantos desencarnados para tantos encarnados. E essa influência, ela é, na minha opinião, proporcionada principalmente pela questão de afinidade. A gente ainda é muito desregrado no nosso cotidiano, principalmente na questão do orai e vigiai. E isso acredito que favorece a presença de muitos irmãos ainda não esclarecidos. Mas acredito também que quando a gente consegue se ligar ao Pai, à energia universal, seja lá como cada um interpreta, a influência de espíritos bons também acontecem. Então eu acredito que essa influência ela é muito grande, porque a lei da afinidade, o que pensamos, como agimos, qual é a nossa postura moral, a nossa condição moral momentânea, influencia muito nisso. E muitas das nossas ações, quando não bem vigiadas, também são influenciadas por esses espíritos. Porém, a responsabilidade também sempre é nossa. Não dá para descartar a responsabilidade porque eu sofri uma influência, desde que essa influência seja por afinidade. Porque se existiu afinidade, é porque eu compactuo de alguma certa forma com aquela influência ou com aquela sugestão momentânea. Porque a sugestão não teria força se eu não encontrasse morada. Ok, gente? Um abraço. Tchau, tchau. O Marcelo, ele comenta uma coisa que a gente pode até fazer um programa sobre isso, né? Que muita gente chama de obsessão, que é a influência negativa de alguns espíritos sobre nós, mas também temos influências positivas. Fala um pouco para a gente sobre isso, Miriam. Marcelo estava falando, lembrei aqui de uma das questões do Livro dos Espíritos, que faz exatamente essa indagação, se os espíritos influenciam na nossa vida, né? E a resposta, na minha maneira de falar, né, que estava escrito exatamente, mas ele diz que nós sofremos muita influência, que de ordinário são eles que nos governam. Ou seja, estamos tão mergulhados nesse intercâmbio, né, de mentes, né, de pensamentos, que se não estivermos atentos no que eu penso, no que eu sinto, a gente acaba somando-se aos interesses comuns. Marcelo estava falando da questão moral. Nós espíritas sabemos que os espíritos não criam nada em nós, não criam sentimentos que nós já não tenhamos. Então, se eu sou uma pessoa agressiva, né, posso me deixar influenciar por aqueles que também estão vivendo momentos de agressividade. Se eu sou amorosa, também receberei, né, essas energias de quem também tem as suas atitudes amorosas. Voltando ao que comentávamos ainda há pouco, todas nós, é necessário conhecer a si mesmo, até porque saberemos quem está conosco, né? Quais são as nossas companhias. É isso, Ilka? Sim, eu tenho um exemplo de um amigo, não vou citar nomes, porque é uma brincadeira com ele, mas ele sempre fala que ele adora samba, né? E ele fala que não é bem ele que gosta, é a entidade. Então quando ele vai para o samba, vai para a farra, ele fala, não sou eu, Ilquinha, é a entidade que não me larga. Então tudo é desculpa da entidade. Dentro disso, eu digo, assim como o Marcelo falou, muito rapidamente, mas nós temos o nosso livre-arbítrio entre decidir o que é o certo e o que é o errado. Por alguns segundos a gente sabe o que é o certo, mas por alguns restante de horas a gente faz o errado. Então, a vida nos ensina, e ele também falou que
para cada encarnado, há muitos desencarnados. Em uma palestra da Maísa, ela falou que em torno de 20 desencarnados para cada encarnado. Então, a gente não pode brincar com a nossa encarnação, porque é uma coisa muito séria. A vida que Deus nos deu, esse capítulo que a gente está escrevendo da nossa história, é único. A gente fala, não, mas vai continuar. Vai continuar, não. A história da Miriam, da Ana e da Ilka é essa aqui. Próxima história é uma continuação, é um novo livro que a gente vai escrever. Mas esse livro a gente tem que escrever muito bem para a gente não ter as consequências depois, né? Então, essa figurinha que a gente vê nos desenhos animados, que tem de um lado um anjinho e do outro lado um diabinho, ela é verdadeira, Miriam? Olha, eu acredito. Em algum momento eu escutei uma palestra do Divaldo, se não me engano, do Divaldo Franco, e falando qual dessas duas figuras prevaleceriam, né? Prevalece aquela que eu alimento. Que alimenta. Eu acho que o diabinho somos nós, sabia? Eu acho que o diabinho, porque o espírito de luz, ele está sempre conosco, ele sempre fala, olha, não faz isso. E a gente arruma desculpa para fazer. Então, não é que o diabo alimenta, a gente é que alimenta, porque nós não somos evoluídos e ele está ali para te orientar, para te dar um caminho. Mas a gente, como os espíritos errantes ainda que somos, a gente escolhe outros caminhos. Eu acho que é por aí. Uhum. Tem aquele, por exemplo, os nossos irmãos católicos, eles pedem, né, para os santos, eles rezam. Sim. E isso é uma forma Sim. também de conexão Sim. com a espiritualidade superior. Sim. Claro, né? Porque são figuras reconhecidamente do bem, né? Então, isso também é uma forma de sintonia. Cada um dentro de proteção, inclusive, Exatamente. né? Então, nós também acreditamos nisso. E também nós pedimos para nossos mentores, que acreditamos que nos acompanham, nossos espíritos superiores que estejam conosco, mas para que a gente possa ouvi-los, né? Como o Marcelo disse, a gente tem que ter uma... O Marcelo falou em frequência? Sintonia? Como é que o Marcelo falou? Ele falou alguma coisa sobre... coisa nessa linha. Nessa sim. linha, né? Então, se você faz uma prece, aí você já está elevando a sintonia, a chance de você se conectar com uma espiritualidade do bem é melhor, né? Lembrando que a gente tem que, como a gente falou da outra vez, dos sinais. Quando a gente reza, os sinais aparecem. A gente é que não percebe, mas eles vêm. Eles vêm, exatamente. Essa questão da sintonia também tem a ver com o que você falou do livre-arbítrio. As nossas condutas, né? A gente pode sintonizar através delas. Se eu tenho raiva, né? Se eu fico com inveja, se eu tenho esses pensamentos de vingança, né? Aí eu estou sintonizando com o que não tem de bom do lado espiritual, que são os mesmos irmãos que aqui também não estavam praticando atitudes muito positivas, que vão para o outro lado, e como acabamos de falar, que guardamos a nossa essência, né? Então, do outro lado também, essa essência, ela existe. Agora, já se tratamos de ter melhores pensamentos, de perdoar aquela pessoa que não foi muito amiga, ou da gente esquecer uma ofensa. Aquelas mensagens de Jesus, né? Se tentamos praticar isso, aí acho que vamos sintonizar cada vez mais com a espiritualidade superior. Isso, Ilka? Quando a gente percebe que existe uma presença no ambiente que a gente está, às vezes a gente está sozinha, né? E a gente sente uma energia, como se fosse uma televisão ligada, sem som. A gente sente uma coisa, não dá para descrever, só sentir. Pode ter certeza, os espíritos estão ali com você. Às vezes, espíritos de luz, muitas vezes, né? E às vezes, com que você está sintonizando naquele dia. Porque em um dia, em questão de minutos, você pode virar o jogo. Você pode sair daquela vibração negativa, fazer uma prece, falar para tudo que eu quero continuar meu dia de uma forma positiva. Você faz uma prece, reza um Pai Nosso e segue, porque a vida vai te ajudar, vai iluminar o seu dia, vai afastar aquela energia que não estava indo boa no seu dia. Suponha que você brigou com o chefe de manhã. Na hora do almoço, faz uma prece, porque a tarde vai ser diferente. Vai vir completamente diferente o seu dia. Você pode salvar o seu dia, ou você pode complicar. Especialmente nos dias de hoje, que a gente
Aqui no nosso país mesmo, né? Um dia a dia tão conturbado, a gente assiste um noticiário, coloca a gente tão para baixo. Então, para a gente, o que o Marcelo falou do Orar e Vigiar, ele falou disso, né? Falou. Então, é nesse sentido. A gente assiste um noticiário, aí a gente fica consumindo aquilo, né? E a gente vai começando a ter uns pensamentos de medo, pânico do que vem, né? E isso pode... cólera também, né? A cólera atrai muitas entidades que estão na mesma sintonia, pensando da mesma forma que você. Então, assim, para o ouvinte, acho que fica uma coisa bem clara para entender como é que funciona essa sintonia, né? O interessante dessas sintonias é que às vezes é um atrito, uma palavra que alguém disse. Como a gente naquele dia não está muito bem também, aquela palavra ou aquela atitude torna-se um monstro enorme. E aí vem a raiva, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. E se nós estamos atentos, vigiando, como o Marcelo falou, nós vamos perceber que aquele grau de fúria é muito maior do que o fato, do que o que iria desencadear. Então, a gente pode se auto-observando quando aqueles sentimentos correspondem a uma situação que estamos vivenciando ou se ele está sendo somatizado além do que ele deveria, né? São 5 minutos de besteira, mas que a gente deve ficar sempre atento no restante das horas, né? A gente é como um rádio, né? Uma vez eu estava em tratamento aqui na comunhão e um orientador explicando para um jovem como é que a gente atraía os espíritos, né? A gente é um rádio, então a gente às vezes sintoniza numa rádio de música clássica, de rock and roll, de MPB, e os espíritos estão ali para sintonizar com você o que você gosta e o que você o caminho que você está seguindo. Então, se você muda de estação, você muda a vibração da sintonia, né? Então, a gente tem que pensar assim, que a gente é um rádio, a anteninha está sempre captando. Então, a dica é essa, né, Ilka? A dica é essa. Muda a rádio. Perfeito, que a Ilka falou, exatamente. Desliga a rádio, às vezes. Desliga, sai do ar um pouco, né? Sai do ar, exato. Bom, esse papo está muito bom. A gente acho que elucidou bastante coisa aqui, né, sobre a presença dos espíritos. E temos aqui algumas dicas para quem quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto. Nós recomendamos os livros Libertação, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que é psicografado por Divaldo Franco. O Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos a participação da Thelma Alves e do Marcelo Balieiro pelos depoimentos, a presença das nossas colaboradoras, a Miriam dos Anjos e a Ilka Oliveira. E se você gostou do papo de hoje sobre espíritos, não perca a semana que vem. Nós vamos dar continuidade a esse tema, conversando sobre mediunidade. E nós convidamos a Ilka agora a proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos. Até a próxima. Ana, lembrando que os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco por nossas redes sociais, né, pelo e-mail também, radiocomunhão@comunhão.org.br, e mandar sugestões também de pauta, perguntas, se quiserem, né, mandar perguntas pelo e-mail, a gente também pode atender. E nessa vibração positiva, a gente agradece a todos que sintonizaram na nossa Rádio Comunhão, no horário que mais se sentiram à vontade, porque a web é 24 horas, e agradecendo por todos que estão aí ligados conosco, pelos assuntos que são abordados, pelos espíritos amigos que chegam também para nos intuir, e pedimos para que todos prestem atenção nas suas intuições, boas ou ruins, prestem atenção na sua evolução, e quando ela não estiver muito positiva, faça aquela prece maravilhosa que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Continue com a programação da Rádio Comunhão.